Boa noite a todas as camaradas e todos os camaradas que nos assistem aqui. Hoje nós estamos nós aqui da Organização Política Revolução Brasileira, a célula de Joinville. Estamos dando continuidade à nossa série de programas quinzenais, né, sempre trazendo os temas candentes da sociedade brasileira e mais especificamente de Joinville, né, mas sempre se agarrando aos grandes temas da conjuntura e do país. Hoje nós vamos tratar sobre o tema da situação dos estudantes em Santa Catarina, né? Mas antes de entrar no nosso tema, eu gostaria de pedir que todos que nos assistem aqui já curtam, compartilhem, né, esse nosso programa, que é feito aqui pelos militantes da nossa célula de Joinville, né? Sem eles, em especial alguns, como o Dalton, que normalmente é quem apresenta o programa, né? Hoje ele precisou se ausentar, então eu, Victor Hugo, que estou graduando em Economia na UF, estou apresentando aqui. E também nos bastidores nós temos o camarada Erickson, né? Sem esses camaradas esse programa seria inviável, né? Mas então gostaria de pedir aí encarecidamente que todos curtam, compartilhem, né? Se você ainda não curtiu a nossa página aqui no Facebook, curta também, para que a gente possa chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Então, enquanto vocês compartilham a nossa transmissão, eu vou lendo aqui os comentários, né, para ver os camaradas que já estão aqui presentes. Temos aqui o Pedro Gabriel, né, o Pedro Guardini, dando boa noite, camarada, sempre bom ter você aqui conosco, né? Ele que é graduando em economia, em filosofia, perdão, na UFSC, né, sempre aqui conosco, acompanhando nossos temas. O Newton Nascimento também temos aqui, ó, boa noite, camarada, muito bom tê-lo conosco. A camarada Beatriz, também da nossa célula aqui de Joinville, presente. Então, gostaria de deixar aí uma boa noite a todos os camaradas presentes, né, para debater esse tema que é tão importante aí para a gente, que é a situação dos estudantes em Santa Catarina, e que é uma situação que acontece em Santa Catarina, mas não é diferente, né, no resto do Brasil. As particularidades de Santa Catarina se repetem no Brasil inteiro, porque essa é a situação é, da Universidade Nacional. E para isso eu queria já chamar aqui à tela o nosso camarada Matheus Rosa, né, para poder debater esse tema, que é a universidade hoje. Mas para isso eu acho que a gente precisa fazer um resgate histórico, né, sobre o que é essa universidade. Matheus Rosa, ele é graduado em Economia também na UFS, ele integra o IEL, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, na mesma universidade, e o NUCAT, o Núcleo de Estudos em Economia de Santa Catarina. Então, eu já deixo contigo aí para fazer as saudações e já deixo a questão, Rosa. O que é a universidade atual? Né? O que é a universidade que nós temos? Maravilha, muito bom, Vitor. Obrigado pelo convite, obrigado por introduzir o debate. É um prazer conversar com vocês aqui da militância de Joinville. Trabalho bem legal sendo desenvolvido através do NERB, né, o Núcleo de Estudos da Revolução Brasileira, uma ferramenta da nossa militância muito importante para a gente construir uma militância cada vez mais inteirada dos grandes debates, uma militância que consiga, através dessa formação teórica, enxergar os caminhos para a nossa militância no dia a dia, né? Então, muito importante, saúdo aqui o espaço de vocês e vou entrar direto no tema para a gente conseguir fazer aqui uma boa conversa sobre a universidade e sobre a situação dos estudantes em Santa Catarina, né? Nas últimas semanas tem aparecido diversas notícias com relação às universidades, os institutos federais, as universidades privadas e sobre os estudantes, né? As mais destacadas falando sobre mais uma limitação orçamentária aí na casa de 4,2 bilhões nas despesas discricionárias para as universidades federais, universidades e institutos federais. Isso dentro de um contexto de redução orçamentária que é muito anterior, que vem desde 2014, 2015, que tem um grandíssimo corte orçamentário no ano passado
e que agora, desse ano para o ano que vem, a gente vai enfrentar de novo essa situação. Então, do ponto de vista orçamentário, a gente está entrando num contexto que daria para chamar de austeridade permanente, onde a lógica do Estado para as universidades e para os institutos federais, para o ensino público em geral, é uma lógica de limitação dos recursos. Esse é um lado desse cenário que eu vou tentar construir hoje. O outro lado, ele diz mais respeito à própria situação dos estudantes e tem a ver com a inserção do estudante como membro e como parte integrante da classe trabalhadora brasileira. Por muito tempo se nutriu a ilusão de que o estudante pudesse se descolar da dinâmica que afeta a classe trabalhadora brasileira em geral, que é a dinâmica da superexploração da força de trabalho e a dinâmica do desemprego. Nos últimos anos, essa ilusão foi completamente destruída pelo fato da crescente proletarização estudantil, o fato de que cada vez mais cedo os estudantes têm que se lançarem ao mercado de trabalho com o objetivo de conseguirem a renda necessária para se manter, principalmente nas capitais, essas cidades onde o custo de vida é elevadíssimo. Então, o estudante tem que ir para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho ele encontra, se não encontra o desemprego, ele encontra a informalidade do trabalho e o altíssimo nível de exploração, a altíssima taxa de mais-valia que ele repassa, ou melhor, que sugam dele em direção aos grandes capitalistas, né? A ideia não é simplesmente atestar que essa crise existe. A ideia da minha exposição aqui, que de novo vai ser bem breve, é reconstituir um pouco a lógica que dá sentido e que possibilita essa crise. Por isso que, como o Vitor falou, a gente tem que fazer uma breve reconstituição histórica para entender por que essa crise é possível. Por que hoje, em 2020, a gente chega num cenário onde os estudantes, por um lado, enfrentam um processo de proletarização e, por outro lado, enfrentam um processo de destruição das condições de estudo, que se apresenta tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas. Para entender um pouco esse cenário, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o que é aquilo que a gente chama na economia de processo de reestruturação produtiva na década de 90 e quais são as alterações que isso coloca no âmbito do Estado brasileiro, no âmbito da economia brasileira, no âmbito das relações sociais do Brasil. Sem entender essa mudança que deu a dinâmica da economia brasileira nos últimos 20 anos, a gente não entende esse quadro com os estudantes. Então, eu vou começar por aí. Essa dinâmica, a gente sai, então, de um contexto, né? Retornando, a gente entra no contexto do ensino superior brasileiro muito tardiamente, na década de 60, onde a gente começa a formar as primeiras universidades, onde o jovem brasileiro começa a encontrar pela primeira vez um ensino superior estruturado, né? Esse ensino superior, portanto, formado na ditadura, vai se complexificando, vai elaborando suas estruturas durante todo aquele período na ditadura militar. Quando nós saímos da ditadura militar, essas estruturas não mudam. Então, até hoje, a gente tem um ensino superior que reconstitui uma estrutura formada na ditadura militar. Essa estrutura nunca se mudou profundamente, ela continua a mesma desde aquela época, com mudanças completamente pontuais, né? E esse ensino superior de uma outra época, de uma outra burguesia, de outras necessidades da classe dominante, que é duramente afetado por essa reestruturação produtiva da década de 90, né? O que foi esse processo de reestruturação produtiva? Saindo da ditadura militar, a gente enfrenta uma necessidade gigantesca de controlar a inflação que explodia durante os períodos do milagre econômico e de conseguir, né, garantir as condições para acumulação de capital. Na literatura, a gente chama aquele processo de uma mudança no padrão de reprodução do capital, onde a gente tem ali, do ponto de vista objetivo, concreto do que aconteceu, a gente tem de forma mais notada o Plano Real, né, que faz o controle da inflação, mas com a contrapartida de taxas de juros elevadíssimas por muitos anos, por mais de 2 décadas. A taxa de juros do Brasil foi uma das maiores do mundo, isso está totalmente relacionado com a dinâmica do Plano Real. Outro processo que acontece na década de 90 é o estabelecimento do chamado tripé macroeconômico. Esse tripé macroeconômico que tem como principal consequência a facilitação da entrada e da saída de capitais do mercado brasileiro. E isso tem uma importância elevadíssima para o que a gente quer debater aqui hoje, que é a situação dos estudantes. Eu vou chegar lá, né? Então, e do ponto de vista da estrutura produtiva, que talvez seja o mais importante, esse processo dos anos 90, ele causa uma especialização produtiva que antes era no âmbito do setor secundário, do âmbito da indústria, em direção ao âmbito da acumulação no setor agroindustrial, né? Ali inicia aquela dinâmica que a gente sempre fala
do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? A centralização, que a gente fala usando esse bordão da Rede Globo para tentar se apropriar, mas que na prática quer dizer uma concentração da acumulação de capital do Brasil no setor da agricultura e especialmente no setor do latifúndio. É muito importante perceber essa dinâmica, porque é essa dinâmica concreta, essa necessidade colocada pela classe dominante nacional, que vai delimitar qual a mão de obra e quais quadros que a burguesia nacional vai exigir das universidades brasileiras. Ali que a gente começa a reformular a nossa estrutura econômica de forma distinta daquilo que era o hegemônico quando nós elaboramos as estruturas universitárias, que era a necessidade de formar quadros intermediários para uma estrutura industrial. Nos anos 90, isso muda drasticamente, e isso vai afetar todas as necessidades de formação de quadros da burguesia nas universidades, consequentemente, né? Como que a gente pode reconstituir esse quadro diante de todo esse cenário de reformulação da economia brasileira? Como que a gente pode sair daquilo e chegar até o momento atual? Como que isso tudo se conecta, né? Para entender tudo isso, a gente tem que entender a instituição de um certo projeto de universidade que tentou fazer essa mediação, que tentou causar aí uma série de ganhos pontuais num contexto de regressão da estrutura produtiva nacional. A partir dessa contradição entre um projeto de universidade que foi tentado, que foi uma tentativa de um projeto de universidade, e esse contexto maior da sociedade brasileira de regressão, de aprofundamento da superexploração da força de trabalho, a gente consegue começar a compreender por que hoje os estudantes brasileiros e de Santa Catarina, em especial, enfrentam uma crise do tamanho que a gente está enfrentando, né? Qual é esse projeto? Qual é o projeto de educação e o projeto de universidade que fez com que a gente chegasse nessa crise? Esse é o projeto que foi gestado, né, nos últimos 20 anos, que foi administrado por petistas tucanos, que foi administrado naquilo que a gente chama de um projeto petucano, do âmbito mais geral da sociedade brasileira, mas também no âmbito da educação. Esse projeto teve como principal mote o acesso ao ensino superior. O acesso que se deu no âmbito público através da expansão do ensino público, mas muito mais através da expansão do ensino privado. Se estabeleceram mecanismos de Estado para expandir o ensino privado, os principais deles, o ProUni e o FIES, garantindo o acesso ao ensino superior, com a ideia de que o acesso ao ensino superior por si só poderia possibilitar uma certa ascensão social para aqueles integrantes, né, das classes sociais mais baixas que poderiam acessar o ensino superior e, a partir dali, constituir uma formação, conseguir integrar o mercado de trabalho e ter uma certa ascensão social. Esse foi o projeto de universidade que tentaram construir nos últimos 20 anos. Um projeto, portanto, que se pautava na inclusão das camadas populares na estrutura universitária para garantir uma ascensão social possível pela via individual. Porém, o que é necessário perceber é que esse projeto de inclusão das grandes massas populares, tentativa de inclusão das massas populares, porque nem isso deu muito certo na estrutura do ensino superior, foi feito num contexto, como eu falei antes, de aprofundamento da superexploração da força de trabalho. O que isso quer dizer de forma muito concreta? Quer dizer que nós elaboramos um sistema de educação, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, que encheu as universidades de estudantes. Porém, fora das universidades, não foram tocadas medidas de mudanças estruturais que garantissem que toda essa juventude que acessou o ensino superior pudesse sair da universidade e encontrar emprego, e encontrar oportunidades de trabalho e oportunidades de ascensão. Esse é o primeiro indicador, o primeiro quadro que ajuda a entender por que depois de 20 anos de vigência desse projeto, a gente chega hoje em taxas de desemprego elevadíssimas no âmbito da juventude. Entre os jovens entre 14 a 24 anos, hoje a taxa de desocupados bate na casa dos 30%. Isso já antes da pandemia do novo coronavírus. A pandemia do novo coronavírus deve fazer com que esses números ainda explodam ainda mais, né? Então, é aí que a gente já começa a constituir um pouco desse quadro da crise da juventude. A crise da juventude começa pelo dado do desemprego. E o desemprego é fruto desse descolamento gigantesco entre um projeto de educação que tentou incluir camadas populares na sua estrutura, principalmente através do fomento às instituições privadas de ensino, mas que foi completamente incapaz de fazer mudanças significativas na estrutura da economia do Estado brasileiro
para que essa massa pudesse depois ser acoplada dentro do mercado de trabalho de uma forma que conseguisse, né, produzir a sua própria vida. A juventude, portanto, hoje sai da universidade e quando vai para o mercado de trabalho, porque precisa ir para o mercado de trabalho, ou se encontra com desemprego, e quando se encontra com desemprego, se integra ao Exército Industrial de Reserva e faz parte daquela massa que, inclusive, faz com que os salários sejam cada vez mais baixos, faz pressão para que os salários sejam baixos, então, em última instância, apenas serve aos capitalistas, aos grandes capitalistas que precisam dos salários lá embaixo para conseguir garantir a sua taxa de acumulação, ou, quando muito, consegue se integrar na força de trabalho através dos bicos, através da informalidade do trabalho, através do Uber, através do Rap, todas essas formas de emprego que funcionam dentro daquela ideologia do empreendedorismo, do faça você mesmo, seja o seu próprio chefe, mas que, em última instância, somente mascaram essa necessidade do capital, essa necessidade da superexploração da força de trabalho, toda essa dinâmica que dá o tom e a necessidade de cada vez o capital, na dependência no Brasil, extrair taxas de mais-valia cada vez mais elevadas dos trabalhadores brasileiros. A juventude, portanto, está completamente imersa nesse cenário. Esse é o primeiro ponto que eu queria construir, que é o ponto da precarização do trabalho na juventude e desse processo de proletarização. O segundo ponto está relacionado com a destruição das condições de ensino. As duas coisas são absolutamente conectadas, porque o que dá dinâmica a essas coisas é todo um projeto de país, um projeto de Estado, na verdade é até um crime chamar de projeto de país, mas um projeto de Estado que foi tocado nos últimos 20 anos. Do âmbito da destruição das condições de estudo, a gente tem que voltar de novo para os anos 90 e enxergar e relembrar da criação, da possibilidade da entrada gigantesca do capital privado estrangeiro no nosso mercado. Isso tem uma importância especial para o âmbito da educação, porque é o plano real, é o tripé macroeconômico, e são as políticas dos governos, principalmente petistas, que garantem com que o capital privado estrangeiro entre na educação de forma ainda mais intensificada do que nos governos anteriores e faça da educação um meio, um local de valorização do capital. Isso através de programas de Estado, novamente, como o ProUni e o FIES. É por isso que a gente vai ver durante todos os últimos 20 anos um processo de explosão das matrículas no ensino privado. Esse processo de explosão de matrículas no ensino privado vem acompanhado com um processo ainda mais pernicioso, que é um processo de centralização desse capital. É a velha dinâmica do capital, né? Ele se acumula e ele centraliza. Foi assim no âmbito da educação nos últimos 20 anos. Acumulou, criou esse novo espaço de valorização no âmbito das universidades privadas e centralizou. Centralizou na mão de quem? Na mão de oligopólios de gestão educacional, em especial, a gente pode dizer o nome aqui de 5 grandes monopólios, que hoje dominam mais de 75% das matrículas dos estudantes nas universidades privadas. A gente pode falar aí da Croton, que agora fez uma nova fusão, a gente pode falar aí da Ser Educacional, da Laureate, de vários desses oligopólios que trabalham com a dinâmica de que cada estudante, cada númerozinho de matrícula naquela planilha que eles devem ter de matriculados, seja ali uma forma de aumentar a receita e de aumentar, portanto, os seus lucros, né? Então, esse processo de destruição das condições dos estudantes, ele começa por aí. Ele começa a partir dessa privatização, a privatização do ensino e da concentração do capital nesses oligopólios. Esse processo ele vem acompanhado com outra coisa que é um debate mais de fundo, mas que é extremamente importante para a gente entender essa dinâmica, que é um descolamento gigantesco das nossas universidades e mesmo as públicas, daquilo que seriam as necessidades reais do povo brasileiro, daquilo que seria, de fato, a tentativa dessas universidades de resolver as grandes questões nacionais, de resolver as questões, portanto, do subdesenvolvimento da dependência. Sempre que a gente vem falar disso, a gente fala desse processo e dessa universidade brasileira que se configura, de certa forma, como uma instituição de alienação da vida nacional. Uma universidade que não estuda o próprio povo e não estuda a própria condição do país no contexto das relações internacionais, no contexto da divisão internacional do trabalho. Uma universidade colonizada, como nós sempre falamos, e que se pauta pela lógica de ver o Brasil sob uma ótica estrangeira, seja ótica francesa, alemã, uma ótica estrangeira, não faz aquilo que o Darcy Ribeiro falava sempre, de
pegar o Brasil como um problema. A nossa universidade não faz isso. Isso tem uma importância gigantesca, porque você cria uma universidade que é cada vez mais descolada do povo brasileiro. Por que isso é importante? Porque você vai criando uma universidade que perde significação social. Isso num contexto onde a burguesia brasileira reformula todo uma forma, um padrão de reprodução de capital, toda uma forma de dinâmica das relações sociais e de uma universidade que se formou num contexto muito diferente, que agora se vê descolada, de certa forma anacrônica, abre as portas para essa crise que a gente pode chamar de uma crise de austeridade permanente. Essa crise de austeridade permanente, por um lado, ela tem a ver com esse anacronismo da estrutura da universidade pública brasileira. Uma universidade que se formou para responder às demandas de uma outra burguesia, que era uma burguesia industrial, e que hoje não é mais a mesma, mas que, por outro lado, é uma burguesia que ainda precisa dessas universidades num contexto de restrição orçamentária. Então, se por um lado a gente vai concentrando os estudantes nas universidades privadas, por outro lado a gente vai garantindo uma restrição de recursos cada vez maior nas universidades públicas. Isso com a crise econômica do começo da década agora, né, a partir dos anos de 2010 aqui no Brasil, quando começa de forma mais aguda, vai dando as condições para que aqui a gente tenha também no âmbito da educação superior uma austeridade permanente. Com a Dilma, a gente tem o primeiro grande corte na pauta da educação. Esses cortes vão se repetindo. De 2019 para 2020, a gente tem mais um grande corte no âmbito da educação superior pública. E agora, de 2020 para 2021, já se prevê mais um novo corte na casa aí dos bilhões de reais na pasta da educação. O projeto de lei orçamentária anual deve sair até o final do mês, onde a gente vai conseguir ver de forma detalhada os dados desse próximo corte. O que eu acho que é importante ressaltar disso tudo? Eu constituí dois quadros. Primeiro, um quadro de proletarização estudantil, que tem a ver com o fato de o estudante estar cada vez mais sendo tragado para a dinâmica da classe trabalhadora brasileira, porque de fato ele nunca foi descolado dessa dinâmica, ainda que possa ter se nutrido essa ilusão nos últimos 20 anos. Então, o estudante hoje ele amargura os temas do desemprego, os temas da informalidade do trabalho, da exploração do trabalhador, os temas da superexploração da força de trabalho, e também ele enfrenta uma dinâmica de destruição das condições de estudo. Se apresenta no âmbito privado, através do domínio cada vez mais potente desses oligopólios de gestão educacional, que resumem a educação desses estudantes que estão inseridos nas universidades privadas à mera lógica do lucro, à mera lógica da adição de uma nova matrícula nas planilhas, sem nenhuma preocupação de peso com o conteúdo que aqueles estudantes possam ou não adquirir, possam ou não absorver, possam ou não produzir na sala de aula, que nas universidades privadas se desenvolve nessa lógica que daqui para frente assim já tem sido de austeridade permanente. Porque hoje no âmbito público nós temos uma universidade que é completamente anacrônica às demandas da burguesia nacional, que por isso que a burguesia restringe seus recursos, que do ponto de vista mais geral da sociedade brasileira é uma universidade completamente distanciada das demandas da classe trabalhadora. E por ser distanciada das demandas da classe trabalhadora, e isso talvez seja a grande chave para a gente entender o que a gente tem que fazer, ela é passível de ser completamente destroçada. A classe trabalhadora não vê nessa universidade uma universidade que tem que ser defendida. E por isso ela vem sendo destruída, governo após governo, por todos esses governos da classe dominante, né? Aí, Vitor, tu vai querer puxar um debate? Eu posso ir falando? Como é que tu quer ver aqui a dinâmica? Eu queria entrar mais na questão de o que a gente tem que fazer frente a esse cenário, né? São muitas coisas que a gente pode fazer. Sim, eu ia botar outra questão aqui que eu acho que casa muito bem aqui, porque tu comentou da privatização do ensino, do descolamento social, etc. E tu comentou também lá no início sobre o projeto de educação superior do Brasil, que foi colocado na década de 60 pela ditadura, né? Uhum. E isso veio como uma derrota do projeto de reforma universitária, das reformas de base do João Goulart, que tiveram forte apoio popular, né? Teve uma importância muito grande, né, dos trabalhadores e da UNE, dos estudantes, e eu queria entender qual o papel das entidades estudantis frente àquele cenário e no que elas se transformaram hoje, né? O que elas são hoje, por que hoje a gente vê
a UNE fazendo muito pouco ou quase nada, né, sobre isso, sendo que ela já foi uma entidade extremamente importante, tinha aprovação por parte dos estudantes, né, mas só antes de continuar, eu vou dar uma boa noite aqui para os camaradas que deixaram, a Tainara Baca, botou aqui boa noite dela, o Rômulo, nosso camarada Rômulo, lá do Rio de Janeiro, mandou um salve. O Nildo, olha só, apareceu por aqui, nosso camarada Nildo Ourix, e o nosso camarada Guilherme Rezini também por aqui, deixando seu boa noite. Queria dizer uma boa noite para todos, né? Esse debate aqui é extremamente importante. Te devolvo a palavra, Jana. Maravilha. Muito importante o que tu coloca, Vitor, porque aí já casa completamente com o que eu queria construir, que era o argumento do que os estudantes têm a fazer perante essa crise, né? Tu traz o tema das entidades estudantis e do movimento estudantil. Tu resgata algo que para mim é absolutamente importante para a gente compreender o que a gente tem que fazer frente a isso tudo, né? Que é uma prática política concreta e um exemplo histórico concreto da atuação no movimento estudantil. Tu resgata o contexto da UNE do pré-64, né? E tu resgata todo um contexto, na verdade, de agitação política no Estado brasileiro, que também se expressava no movimento estudantil através da União Nacional dos Estudantes, né? Tem um livro que a gente sempre traz muito precioso para entender esse processo, que é A Questão da Universidade, do Álvaro Vieira Pinto, aquele livro que, além de ser uma formulação do Álvaro Vieira Pinto sobre a universidade, ele é um panfleto elaborado sob ordem, sob pedido da União Nacional dos Estudantes, então é algo que parte dos estudantes e que o Álvaro Vieira Pinto se dedica ali a um trabalho para conseguir construir, e fora outras práticas fenomenais daquela época puxadas pela União Nacional dos Estudantes, né? Sempre importante lembrar da experiência dos cadernos do povo brasileiro, então a União Nacional dos Estudantes aqui dando um exemplo de como fazer agitação e propaganda, como o movimento estudantil pode fazer agitação e propaganda para além das próprias fileiras do movimento estudantil, tematizando o país, colocando as grandes questões, perguntando coisas absolutamente essenciais, como por que os ricos não fazem greve, ou o que é a reforma agrária, perguntas totalizantes sobre a sociedade brasileira e que afetam, com toda certeza, também o cotidiano do estudante, ainda que não estejam diretamente presentes naquele cotidiano, né? O tema da organização estudantil, ele se relaciona com o que nós temos que fazer, né? Como eu coloquei ali. Frente a essa crise de desemprego, essa crise de proletarização, essa crise de destruição das condições de estudo, a única coisa que resta aos estudantes de forma mais concreta é perceber a dinâmica que dá a totalidade dessa crise e perceber que a superação disso se dá necessariamente pela organização política. Não há outra possibilidade senão pela organização política. Por quê? Porque o que dá o tom dessa crise da juventude é o que dá o tom da crise, não da crise, mas é o que dá o tom da dinâmica da classe trabalhadora no subdesenvolvimento. Portanto, as tarefas para a juventude frente a essa crise, em primeiro lugar, organização política. A juventude precisa se organizar nos seus centros acadêmicos, nos seus diretórios centrais, precisa disputar um projeto de universidade diferente no âmbito dessas mesmas instituições. Não se trata apenas de fazer política fora das universidades, mas de entender também que as universidades podem ser um espaço de disputa importante, por isso a necessidade de organização, de se colocar amplamente contrário a esse projeto da burguesia que se expressa através do governo Jair Bolsonaro, um projeto de destruição da estrutura pública de ensino. Nós precisamos sim defender o ensino público sem cair no erro de defender esse ensino público que está aí. Talvez essa seja uma dos grandes fatores de importância, né? Nós temos sim que defender um modelo de ensino público, mas precisamos ao mesmo tempo lutar para construir outro, porque esse que existe tão pouco nos serve. Na verdade, esse que existe foi justamente o que possibilitou que a gente chegasse no atual nível de proletarização estudantil e de desrolamento completo das universidades frente ao povo brasileiro, né? Então, a tarefa essencial é a organização política. Essa é a tarefa, mas a organização política para fazer o quê? No âmbito das universidades, para tensionar, para disputar um outro projeto de universidade, mas mais ainda para construir aquilo que é fundamental, que é o processo da Revolução Brasileira. Tudo isso que eu construí, todo esse quadro que eu construí, ele se sintetiza num ponto. O estudante está completamente imerso num vale de lágrimas da classe trabalhadora brasileira. A solução do problema do estudante, portanto,
passa necessariamente pela solução do problema da classe trabalhadora brasileira. E a solução do problema da classe trabalhadora brasileira é justamente o processo da Revolução Brasileira. É o processo da superação do imperialismo, é o processo de uma ruptura total e incompleta com o capitalismo dependente. Isso se dá através de uma Revolução Brasileira, que é um processo necessariamente socialista. Essa tem que ser a luta do estudante. Hoje mesmo eu estava resgatando aqui o texto do Lenin, né, As Tarefas Revolucionárias da Juventude. E é sempre bom a gente reler esses grandes clássicos da literatura revolucionária, porque a gente percebe que a gente não precisa nem inventar a roda. Não é cada problema que surge que a gente precisa necessariamente inventar a roda. Muitas vezes a gente precisa estudar, entender, fazer as mediações para o nosso contexto atual e perceber que aquilo que é essencial no âmbito de uma sociedade capitalista não muda. E nesse texto, o Lenin vai colocar algo fundamental e básico. O tema do estudante se resolve com a Revolução Socialista. Era assim quando ele escreve esse texto, no começo do século passado, e é assim hoje também. Então, acho que, em síntese, para a gente continuar fazendo um debate aqui, Vitor, eu diria que a solução do problema dos estudantes é a solução do problema da classe trabalhadora. Não é mais possível nem fazer essa diferenciação. A própria ideia de juventude, ela surge num contexto muito específico do capitalismo, que queria dizer, na verdade, que a juventude era aquele pessoal que tinha tempo livre, né? Isso não existe mais. A juventude hoje não tem mais tempo livre. A juventude hoje está completamente imersa dentro de uma dinâmica de cada vez mais cedo ter que se lançar no mercado de trabalho para se sustentar. Então, a própria ideia de juventude já é algo que está ficando cada vez um pouco mais para trás, né? Acho que falando de classe trabalhadora, da classe trabalhadora que estuda, a gente já tem o tom das tarefas para a juventude. São tarefas revolucionárias, no sentido de que a juventude precisa se integrar e fazer política para superar essa nossa velha sociedade. Muito bom, importante. Temos mais comentários aqui, né? Nosso camarada Dinho Abreu aqui dando boa noite. A Bruna Leffler mandando boa noite também. Boa noite, Bruna. O Pedro Guardini aqui também, ó, comentando da importância dos CPCs, né, da UNE, Centro Popular de Cultura, se não me falha a memória, né? Muito importante para os processos pré-64 ali, né? Eu queria também trazer, a gente tem uma mudança muito clara na universidade geograficamente falando, né? Nós não estamos mais fisicamente na universidade. E tem se falado muito sobre falta de democracia universitária, problemas para assistir às aulas síncronas, porque agora as pessoas precisam trabalhar, né? E tem que lidar cada vez mais com esse problema da proletarização, o desemprego, a permanência, né? A falta de base social para empregar os profissionais que são formados pelas universidades e, e se parece tudo como novo, mas depois desse resgate que a gente faz, parece que tudo já estava aí, né? Então eu queria saber o que mudou de fato, né? Dentro da universidade. O que há de novo? Existe algo novo na universidade? Né? Eu já queria também deixar aqui para os camaradas deixarem suas questões aí nos comentários, suas dúvidas, perguntas, que depois aí a gente já vai ler e já vai tentando responder. Mas está contigo, pode ser. Legal. Bom, Vitor, isso é de fato muito importante, né? Até quando a gente vai analisar de forma um pouco mais detida a atuação do movimento estudantil perante a atual conjuntura, que é uma conjuntura excepcional, de fato, é a conjuntura de uma pandemia mundial, uma pandemia que alterou de forma significativa muitas das dinâmicas que nós tínhamos no cotidiano e também mudou a vida do estudante, né? As universidades hoje, no país inteiro, já começam a caminhar em direção da implementação do ensino remoto, muitas já entraram nessa dinâmica, algumas ainda se preparando, mas todas caminhando já nessa linha. Não há nenhuma universidade que esteja caminhando no sentido de não entrar em nenhum outro momento dentro dessa perspectiva do ensino remoto, né? E isso é importante perceber, porque de fato tu coloca a questão de que se isso traz algo novo. Eu queria colocar e defender rapidamente que, ainda que isso traga novas dinâmicas, novas formas
dos estudantes se relacionarem com o ensino, de se relacionarem com o professor, com a estrutura universitária, do ponto de vista da essência do processo educativo, isso muda muito pouco. O que a gente tem, na verdade, é um processo de intensificação durante o ensino remoto de todos os problemas estruturais que a gente já verificava na universidade brasileira. Você falou, por exemplo, do tema do acesso. O movimento estudantil, durante esse processo de pandemia, o movimento estudantil hegemônico, concentrado na União Nacional dos Estudantes, tomou como bandeira a ideia do nenhum estudante fica para trás. Então, a ideia de que a política possível durante o movimento estudantil, nesse momento excepcional, era garantir as condições para que todos os estudantes tivessem acesso ao ensino remoto, como se o problema do acesso ao ensino superior tivesse começado com o ensino remoto. O problema do acesso ao ensino superior é um problema estrutural na sociedade brasileira, e é um problema estrutural que está condicionado, portanto, pela própria estrutura do ensino superior, que no Brasil se configura através do acesso via sistema de vestibular, né? O próprio sistema de vestibular dá o problema de acesso ao ensino superior. Então, aquilo que eu falei lá no início, de uma universidade que tentou acoplar em suas estruturas os estudantes de classes menos favorecidas, isso é verdade. Mas, por outro lado, é uma universidade que não conseguiu nem essa função que se propôs. Quando a gente vê que mais de 70% da juventude brasileira não está inserida no âmbito da universidade, seja pública ou seja privada, ou seja, a massa dos estudantes, a massa da classe trabalhadora jovem não está na universidade. Resolver o problema do acesso, portanto, não é algo novo, é uma tarefa imediata, é uma tarefa que só se resolve, e a gente tem exemplos concretos na Universidade Latino-Americana, com a completa e efetiva abolição do sistema de vestibular. O sistema de vestibular não é um instrumento de seleção meritocrática, como se vende. O sistema de vestibular é um instrumento de seleção de classe. Ele seleciona os estudantes oriundos de classes mais favorecidas, a despeito de toda e qualquer política econômica de minoração desse mal. A gente pode observar essa dinâmica quando a gente vê, por exemplo, como que funcionam os cursinhos, né? Para você entrar na universidade, normalmente você tem que fazer um cursinho para passar no vestibular. E aí você vai ver o preço dos grandes cursinhos, você vê mensalidades na casa dos 4 dígitos. Qualquer um que está inserido dentro da dinâmica desses cursinhos sabe que a composição de classe deles não tem nada a ver com classe trabalhadora. Então, o tema do acesso que vem se trazendo pelo movimento estudantil por causa do ensino remoto, ele só se resolve com a abolição do vestibular, porque ele não é um problema novo, é um problema que já estava aí, que agora pode sim se intensificar, no sentido de muitos estudantes não conseguirem acessar o ensino remoto, mas que é algo que já existia, né? Do ponto de vista pedagógico, que também é outra coisa que é sempre bastante trazida, no sentido de que o ensino remoto pode prejudicar a didática dos professores na sala de aula. Isso é muito engraçado, porque isso parte do pressuposto de que no pré-pandemia a didática dos professores na sala de aula era algo espetacular. Isso é absolutamente falso, quando você conhece o contexto das universidades brasileiras, tanto públicas quanto privadas. A gente sofre um problema gigantesco, professores que não sabem dar aula, professores que desconhecem qualquer coisa que passa além da sua zona de conforto da disciplina ou do curso que ministra. A gente tem professores de sociologia que não sabem nada de economia, professores de economia que não sabem nada de matemática, professores de economia que não sabem nada de qualquer coisa que não seja o seu feudo, né? Não seja o seu campo de atuação. Portanto, a gente já viveu uma crise pedagógica profunda, e uma crise pedagógica que se origina, isso que talvez seja o principal, pelo próprio funcionamento da nossa universidade e pelo descolamento dela dos grandes problemas nacionais. Isso favorece essa estreiteza de pensamento e essas aulas completamente ridículas que todo mundo aqui que está na universidade, uma hora ou outra, já enfrentou, né? Então, até mesmo um problema pedagógico, que tentam vender como se fosse algo novo durante a pandemia, já é algo que vem acontecendo durante muito tempo, né? Então, eu acho que isso é uma compreensão muito importante, porque senão a gente fica nessa ilusão de achar que os nossos grandes problemas nasceram ontem, né? Como se todo o mal da humanidade tivesse nascido semana passada. Por isso que é importante estudar, é importante fazer esses resgates históricos, nesse contexto específico perceber que o EAD, em última instância, o que ele faz, o ensino remoto, como o pessoal quiser chamar, ele apenas potencializa esses problemas anteriores da universidade brasileira. O acesso fica cada vez mais difícil, a didática fica cada vez pior, mas não no sentido que eles surgiram ontem, né? Eu acho que esse talvez seja o principal ponto.
Se ainda desse para continuar falando sobre essa questão do ensino remoto, aí eu acho que é importante. Quando eu falei da questão desse projeto de destruição das condições de estudo, o ensino remoto pode ter um papel importante aí. Em que sentido? No sentido de que esse processo, que a gente pode chamar de um processo de austeridade permanente para o ensino público, ele pode ter um aliado muito importante no ensino remoto, no sentido que ele desonera as universidades. O estudante em casa, ele não precisa pagar, a universidade não precisa pagar luz para esse estudante. O estudante em casa, ele custa muito menos para as universidades. Hoje, por exemplo, durante a pandemia, muitos de nós, estudantes, voltamos para a casa dos pais. Então, a universidade, muitas vezes, até se desonera no sentido da própria assistência estudantil. Então, o ensino remoto, ele pode servir, não no sentido de, como muita gente vem colocando, uma certa parcela do movimento estudantil, o ensino remoto ser uma porta de entrada para a privatização do ensino superior, mas eu acho que o ensino remoto, antes disso, ele pode servir nesse sentido de desoneração do serviço público. De a gente ter cada vez mais, de forma mais intensificada, universidades públicas que funcionem na lógica da redução de gastos, da austeridade permanente. O ensino remoto pode ser uma ferramenta que sempre venha nesse sentido, quando a gente enfrente, por exemplo, cortes como o qual a gente está enfrentando agora, né? Que vão se repetir para o ano que vem e que devem se repetir nos próximos anos. Então, a gente tem uma série de mudanças, mas que, no essencial, continuam a mesma coisa, o mesmo projeto de universidade, né? Ótimo, ótimo. Isso ainda aliado que não tem mais concurso público, né, para contratar professor e é todo mundo ACT. Então, de 2 em 2 anos, professores trocam e fica nesse ciclo maluco, as funções da universidade se deteriorando mais e mais. Mas aqui, ó, a gente tem um comentário do camarada Romo, que eu vou botar aqui, ó. O liberalismo da esquerda ou da Globo tem se colocado como principal oposição anti-ciência do conservadorismo bolsonarista, mas exaltação por parte do liberalismo daqueles setores estratégicos da universidade que estão gerando conhecimento e tecnologia no combate à pandemia, coincide com a exaltação da produção de tecnologias patenteadas pela universidade. No fim, o liberalismo não coincide com o bolsonarismo no sentido de reduzir a importância da universidade aos setores de... eu acho que não pegou tudo ali. Não vou conseguir ler tudo. Tu quer comentar sobre isso, Rosa, sobre essa questão do liberalismo de esquerda? Acho que tem um ponto importante aí, né? Muitas vezes também no âmbito do movimento estudantil, mas no âmbito da política geral, que a gente está submetido hoje, né, se cria essa falsa dicotomia, né, essa dicotomia de que a política possível ela está restrita ao âmbito do liberalismo de esquerda ou do liberalismo de direita. No âmbito do movimento estudantil, é muito até cômico, porque a maioria das organizações do movimento estudantil se pautam pela mera negação daquilo que a direita coloca, né? Então, Bolsonaro fala que a cloroquina resolve. Aí, o liberalismo de esquerda sai em defesa da ciência e da utilização de métodos que sejam cientificamente comprovados. Isso tem relação, acho que um pouco com o que o Rômulo está colocando, porque enquanto Bolsonaro sai com essa campanha anti-ciência, essa campanha de fato conservadora, nas universidades e no movimento estudantil isso se reflete como uma campanha pró-ciência. Porém, sem se perguntar qual é o caráter dessa ciência que nós produzimos nas universidades. Essa ciência ela também tem um caráter de classe. A pergunta fundamental é que qual classe essa ciência que nós produzimos na atual estrutura universitária representa. E aqui a gente tem que resgatar de novo o Álvaro Vieira Pinto, que sempre ajuda a entender, né? Aquilo que eu falei lá no início também. A universidade brasileira hoje funciona como uma casa de alienação nacional. Portanto, ela produz ciência que não é uma ciência aliada aos interesses da classe trabalhadora. Isso eu acho que é o central, não existe ciência em abstrato, existe ciência relacionada a determinado interesse de classe. Se a gente quisesse, de fato, produzir uma ciência que tivesse, por exemplo, relacionada com a questão da superação do coronavírus, a gente teria que ter toda uma reformulação na estrutura universitária, na estrutura de financiamento das pesquisas, para fazer com que essa universidade que hoje funciona dentro de uma sociedade burguesa tivesse funcionando dentro de uma lógica de uma universidade numa sociedade socialista, numa sociedade aliada aos interesses dos trabalhadores, né? Isso só seria possível, de fato, numa sociedade socialista.
Mas acho que o ponto principal é isso, né? A gente tem que fugir dessas dicotomias e entender que não existe, por exemplo, e que a própria ideia de uma política que defenda a ciência em abstrato é necessariamente uma política equivocada, porque coloca os militantes de esquerda na posição de defender uma ciência que só representa os interesses da burguesia. Por mais que esse discurso seja mais ou menos charmoso do que o discurso do Bolsonaro, que fala que todo mundo tem que tomar cloroquina. Do ponto de vista concreto, o que interessa é qual classe essa ciência representa ou não representa, né? Não sei se eu respondi bem a questão do Rômulo, mas como deu uma cortadinha ali, tentei pegar como gatilho para falar dessa questão. Sim, sim, é parar de se pautar pela direita, né, e ir na raiz da questão, né, não é se pautar pelo Bolsonaro apresentar a cloroquina a uma ema, né, essas questões toscas que a gente vê o liberalismo de esquerda se pegando. O Gabriel Bal coloca aqui uma questão importante, ó. Tomar a universidade juntamente com as organizações sindicais poderia ser um passo a ser tomado? É um ponto importante aqui, porque a gente tem toda a questão do sindicalismo, os problemas do sindicalismo atual também serviram como, como é que eu posso colocar? Deixaram de construir a consciência dos trabalhadores durante os anos do petismo no poder, né? E hoje ele está completamente sem uma base crítica, né? E totalmente perdidos, digamos assim, os trabalhadores. Mas a universidade não resolve os problemas dela pela universidade, né? E a aliança com os trabalhadores é algo que historicamente foi a única forma em que os estudantes conseguiram ganhos para a universidade, né? Então, quer comentar aí, Rosa? Tá contigo. Claro, importante. Isso de fato é muito importante, né? Primeiro porque a crise, vamos dizer assim, que a gente observa no âmbito do movimento estudantil, a gente também observa no âmbito do movimento sindical, que é uma crise de rebaixamento do nível da consciência dos trabalhadores. E o que dá a tendência, o que dá a dinâmica dessas duas crises, em última instância é o mesmo projeto, é a mesma conjuntura, a mesma correlação de forças na sociedade brasileira que produziu esse rebaixamento geral da consciência dos trabalhadores. E isso não se dá sem motivo, isso se dá por um certo projeto que foi tocado, que é um projeto de conciliação de classes nos últimos 20 anos, né? O projeto petista que foi um projeto de conciliação de classes. No movimento estudantil, ele produziu e coadunou a completa miséria da União Nacional dos Estudantes, ele colaborou com a cooptação dessa entidade para uma lógica partidária, não mais para uma lógica de organização dos estudantes. Então, a gente observa no movimento estudantil a UNE deixando de ser uma instituição que se pauta pelas necessidades de organização dos estudantes, mas sim pela uma lógica partidária. Então, a UNE hoje se pauta por aquilo que o PCdoB acha que é importante ou não para a entidade. O PT e o projeto de conciliação de classes, nesse sentido, colaborou com isso tudo, fazendo com que a entidade estudantil fosse um mero apêndice de partidos políticos e deixasse de olhar para aquelas tarefas que estavam colocadas, que deixasse de olhar para a realidade dos estudantes. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem uma crise aí no movimento estudantil brasileiro, que é uma crise de representação, em última instância. O movimento estudantil brasileiro, quando eu falo movimento estudantil, eu estou falando esse movimento estudantil organizado, a União Nacional dos Estudantes, no âmbito da graduação, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, no âmbito da pós-graduação, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, no âmbito dos estudantes secundaristas. Todas essas entidades, em maior ou menor medida, se descolaram dos estudantes. Isso tem uma importância gigantesca, porque aí você cria uma burocracia que não dialoga com os estudantes e não entende quais são as necessidades desses estudantes, né? No âmbito sindical, se apresentou algo muito parecido. A gente foi formando burocracias que se distanciaram gigantemente daquilo que era necessário para superar os dramas da classe trabalhadora brasileira. Burocracias essas que também foram alimentadas durante os governos do PT, né? Então a gente tem hoje um movimento estudantil em frangalhos, a gente tem um movimento sindical próximo da extinção, principalmente com a reforma trabalhista, que acabou com o imposto, que fez com que esses sindicatos, muitos deles, entrassem em processo de falência, principalmente os sindicatos menores, colocou todos numa situação de restrição orçamentária. Então a gente tem um movimento sindical também em frangalhos. O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente tem que se inserir nesses espaços e dar para eles uma nova reformulação. Então, a gente tem que se inserir no movimento estudantil para atacar a burocracia do movimento estudantil. Esse é o motivo de inserção do movimento estudantil hoje. Se inserir para denunciar a política da UNE, para tentar construir
por dentro das entidades, pelos centros acadêmicos, pelos diretórios centrais, uma praxis política diferente, que denuncie essa burocracia que se formou nos últimos 20 anos e que aponte para objetivos que sejam muito maiores do que a mera política de assistencialismo, que nem é mais possível de ser reeditada, né? Então, eu diria que para resolver o problema do movimento estudantil, no primeiro ponto, a gente tem que fazer isso. Se adentrar, se organizar politicamente, denunciar as políticas da burocracia e direcionar o movimento estudantil pela compreensão de que o problema do estudante se resolve com a resolução do problema da classe trabalhadora, que é a Revolução Brasileira. No movimento sindical, da mesma forma. A disputa no movimento sindical é a mesma. A gente precisa denunciar as burocracias e construir um projeto alternativo. Um projeto que se paute pela organização dos trabalhadores. Então, o movimento estudantil e o movimento sindical estão absolutamente correlacionados dentro desse processo. É um processo maior, né? É um processo de aglutinação de forças para preparar a classe trabalhadora brasileira para a solução dessa crise. Essa crise tem que ser resolvida de alguma forma. Não importa se é no movimento estudantil ou no movimento sindical. Essa crise ela vai chegar em algum lugar. A questão é quem que vai dar a resolução dessa crise. Se vai ser a gente aqui de forma organizada, no movimento estudantil, no movimento sindical, construindo um projeto de ruptura, ou se a gente vai deixar, mais uma vez, a classe dominante apresente a sua solução para essa crise. A solução da classe dominante para essa crise não seria nenhuma novidade. Se refletiria no aprofundamento dos níveis de exploração do trabalho, se apresentaria através de mais aí uma década ou duas de duros ataques à classe trabalhadora brasileira, né? Então, sim, as duas coisas estão completamente ligadas e a nossa tarefa imediata é intervir tanto no movimento sindical quanto no movimento estudantil. Muito bom. O Pedro Guardini aqui fez um comentário. Como mobilizar os estudantes que estão apenas na universidade pelo diploma e não pensam sobre a realidade, tendo em vista que são poucos os que estão organizados e pensando a crise que temos, não apenas focando no ataque ao governo. Eu acho que isso entra muito também no reflexo do estudante que a universidade cria, né? Essa universidade cativa, colonizada, essa universidade que não pensa os grandes temas da nação, né? E que o estudante, depois de 2, 3 semestres, quando já está completamente desarmado, né? A consciência já está completamente cativa, só quer saber de ir embora da universidade, né? Porque a universidade é esse desastre que a gente está falando aqui hoje, né? Isso, acho que tem isso com certeza, né? Tem aquele processo que o Álvaro Vieira Pinto falava, por exemplo, de apassivação do gentil, né? Da universidade como uma instituição que vai tolhendo essa radicalidade em tese imanente à própria juventude, né? Uma universidade que vai fazendo com que os estudantes se tornem cada vez mais resignados. Então, isso acho que é um ponto de fato importante, né? Aí a questão, acho que o Pedro coloca, dá espaço para a gente comentar. Ele coloca essa questão de como que a gente vai mobilizar esses estudantes, né? No primeiro momento, passa pelo nosso trabalho militante organizado, de expor a verdade para a massa dos estudantes. Então, denunciar o caráter da crise, denunciar o caráter da nossa atual estrutura universitária e contar com uma coisa que é fundamental, que é o desenrolar da conjuntura. Por que eu coloco isso? Porque ainda que hoje a situação pareça, muitas vezes, que a gente está falando para a parede, a gente vai lá e faz um discurso, os estudantes escutam, entra por uma orelha, sai pela outra, mas essa situação tem mudado. E mesmo com todo esse cenário que eu constituí anteriormente de uma burocracia que foi limitando as capacidades de luta do movimento estudantil, a própria conjuntura vem jogando cada vez mais os estudantes para a luta política. Então, há uma tendência que é completamente lógica, no sentido de que os estudantes estão cada vez mais colocados contra a parede, de que o potencial de luta dos estudantes se reavive. E eu posso citar um exemplo concreto, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estudo aqui junto com o Vitor no ano passado. Depois de mais de 2 décadas, a gente fez uma greve estudantil com peso daquele tamanho, né? A gente colocou 8 mil estudantes numa assembleia universitária para decidir os rumos da universidade. Então é importante, sim, a gente pensar como que a gente vai mobilizar. Eu acho que para isso não tem receita pronta e nem nenhuma resposta no sentido de uma resposta inovadora que vai colocar os caminhos de como fazer. Eu acho que aí a questão é a velha receita de bolo,
que é a organização política, a atuação dos centros acadêmicos, continuar repetindo a verdade da conjuntura para os estudantes, sem cair nessas meias verdades do liberalismo de esquerda, falar de fato como as coisas são. Então, falar que essa universidade, por exemplo, está sofrendo uma austeridade, porque ela é uma universidade completamente distanciada da classe trabalhadora. É por isso que ela pode receber uma austeridade tão grande e não tem nenhum pio da sociedade que não está inserida dentro dessa universidade. Então, falar a verdade para a massa dos estudantes é o primeiro passo. E a gente conta com uma conjuntura, que é uma conjuntura que a gente fala que funciona dentro de uma lógica de situações extremas. Ela vai jogando o estudante contra a parede, mas uma hora essa prensa dos estudantes contra a parede vai explodir para um lado. Cabe saber se quando isso explodir, a gente vai ter aglutinado uma certa correlação de forças, a gente vai ter organizado estudantes suficientes e construído uma consciência para que isso exploda para o nosso lado, ou a gente vai continuar construindo essas meias-verdades, construindo esses discursos que não veem a totalidade da crise e que, em última instância, vão acabar pavimentando o caminho para que, de novo, a solução burguesa dessa crise seja apresentada. Então, eu diria que, como mobilizar os estudantes, vamos dizer a verdade para o estudante, vamos parar de comprar as histórias da União Nacional dos Estudantes e de todas essas outras organizações que tentam vender soluções fáceis para os problemas. A gente não está aqui para vender solução fácil, a gente está aqui para falar qual é o caráter da crise e para testar o fundamental. Essa crise não tem solução dentro do sistema capitalista. Essa é a verdade fundamental. Acho que o nosso trabalho passa por isso, por organizar os estudantes, falar essa verdade e contar com a nossa conjuntura, que é uma conjuntura que cada vez mais, e os dados mostram isso, joga os estudantes para a luta política. E parar de falar a verdade, também entra naquela de parar de ficar se faltando pela última frase enfadonha que Chico fez e se apegar a uma análise profunda e certeira da realidade, né? Porque se ano passado, durante a greve que vocês fizeram, muita gente não deu ouvidos e falou, não, que as políticas petistas, mesmo com suas limitações, ainda tiveram muitos ganhos e tal. Se eu estou aqui hoje é porque essas políticas me ajudaram. Hoje, com o aprofundamento da conjuntura, não uma mudança, mas um aprofundamento dessa conjuntura, as ilusões que se tinham no passado se rompem também, né? É algo importante de se salientar, assim. Nós sempre precisamos mantermos firmes na crítica, né, e ter uma análise concreta da realidade, né? Mas continuando aqui, ó, a camarada Sara Mota, ela deixou aqui uma observação falando que o áudio estava baixo. Quero pedir perdão. Aí eu vi agora há pouco aqui, e eu até me aproximei, tô falando mais alto aqui, espero que tenha passado isso. Mas só, obrigado pelo aviso, camarada. Agora aqui, a Amanda Calegari. Fora que o irracionalismo, parte da ideologia defendida por esse liberalismo de esquerda, está longe de ser ciência. O que eles fazem na universidade é conhecimento científico, de modo que a defesa pró-ciência se torna ainda mais patética. Vai no sentido do que eu comentei antes, né? Qual é a ciência que esse pessoal está defendendo? Eu corroboro o comentário da camarada. Uhum. Daí o Rômulo respondeu aqui, dizendo que foi boa a resposta, a defesa abstrata da ciência, só por ser contra Bolsonaro é cair no colo da concepção empreendedora e inovadora de ciência em voga nas universidades, ou seja, que reduz a universidade a uma oficina de luxo das empresas privadas. Claro. E ainda nessa linha aqui, o Guilherme Razini coloca, né, o FIES ajudou a aprofundar o sucateamento das universidades públicas e, ao mesmo tempo, fortaleceu o sistema educacional privado. Certo. Bem, é muito do que o Rosa falou, acho que ele pode até, se quiser, continuar aí nessa linha. Não, é justamente isso que o Guilherme colocou, né? O FIES, em última instância, ele foi um programa de transferência do fundo público para o fundo privado. A gente pegou recursos do fundo público da educação brasileira e estabeleceu mecanismos para que esses recursos impulsionassem a matrícula de estudantes nas universidades privadas, né? Sob o discurso do acesso ao ensino superior. E aí, todo aquilo mesmo que eu comentei, no sentido de que não se observou qual era o conteúdo desse ensino que os estudantes brasileiros acessariam e, de uma forma ainda mais geral, não se estabeleceram políticas no âmbito da sociedade brasileira para garantir com que esses estudantes, depois da sua formação,
fossem incorporados na sociedade, fossem incorporados no mercado de trabalho, né? Então, o FIES, o ProUni, esse processo de fortalecimento do sistema educacional privado, por um lado, ele contribui para esse processo de destruição das condições de estudo, porque insere os estudantes nesse contexto de um ensino ainda mais rebaixado do que o das universidades públicas, e do outro lado, ele contribui para essa crise também de proletarização estudantil, porque gera uma mão de obra excedente extraordinária que é jogada no mercado de trabalho para ou ser incorporado no exército industrial de reserva ou integrar empregos de taxas elevadíssimas de exploração, né? Então, é justamente isso que o Guilherme colocou. Perfeito. O camarada Romulo aqui ainda coloca que todas as três entidades nacionais, né, a UBS dos secundaristas, a UNE dos estudantes universitários e a NPG dos pós-graduandos, né, estão todos aparelhados pela UJS. Isso é importante. Se eu puder comentar um pouco isso que o Romulo coloca. Claro, perdão. E eu acho que isso é importante. Isso aí trata da questão da dinâmica do movimento estudantil, né? Eu até comentei isso de forma um pouco mais breve, mas eu acho que vale ressaltar mais algumas coisas. Isso que o Romulo coloca é verdadeiro, né? Todas essas três entidades, que são as entidades que representam a maior parte dos estudantes aí, elas estão aparelhadas dentro dessa mesma organização, que é a União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB, né? É a expressão do PCdoB no movimento estudantil. E essa linha política tem sido hegemônica nos últimos 20 anos no movimento estudantil brasileiro. Porém, ela não é a única no movimento estudantil nacional. E muitas vezes a gente tem que observar essa correlação de forças, né? No âmbito da disputa da União Nacional dos Estudantes, por exemplo, a gente sempre divide em dois grandes grupos. A majoritária, composta pela UJS, todas as forças que são satélites, né? E uma suposta oposição de esquerda. A oposição de esquerda é essa composta por juventudes de partidos como o PCB, de setores até do próprio PSOL, do nosso partido, né, de setores que compõem a majoritária do PSOL, e de outras organizações que reivindicam uma oposição a essa força hegemônica que é a UJS, né? É importante, eu acho, a gente perceber, aqui eu estou falando com camaradas aqui que estão se organizando no movimento estudantil, que estão procurando formas de luta para superar essa crise que é patente no nosso cotidiano, né? É importante a gente perceber que dentro dessa dinâmica da União Nacional dos Estudantes, essa diferenciação entre majoritária e oposição de esquerda é cada vez mais cosmética. Para a nossa militância da Revolução Brasileira, isso ficou muito evidente quando a gente foi, ano passado, 2019, para Brasília, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, e o que a gente viu, na verdade, foi uma disputa não de programa político, não de concepção sobre a universidade, ou de leitura sobre a crise, ou diferença de linha política, de proposição. Foi uma diferença que, na prática, se resumia apenas à cor de roupa que você estava usando. Se você usava azul, ou verde, na época era verde, você estava do lado da majoritária. Se você usava algum tom de vermelho, você necessariamente estava do lado da oposição de esquerda. Mas, do ponto de vista do programa político, não havia diferença alguma. Todo mundo imerso naquela conversa de que nós precisamos fazer uma união em abstrato para superar o grande mal da vida, né, que é o fascismo, né, o avanço da onda conservadora, mas programas absolutamente idênticos, né? Isso para a gente é muito importante, porque se por um lado a UJS e essas forças, né, dessa majoritária construíram essa burocracia e distanciaram a massa estudantil das suas entidades, essa oposição de esquerda tão pouco consegue fazer uma política de oposição efetiva, né? Ela toca o mesmo programa, ela inclusive reproduz as mesmas práticas. Então, se a UJS frauda a urna pelo Brasil inteiro para conseguir se reproduzir, a gente vê outras forças políticas da oposição de esquerda fazendo o mesmo. Então, são entidades que, ainda que sustentem uma certa disputa, do ponto de vista da forma, que se apresentem como conflitantes, no essencial, mantêm um programa cada vez mais indiferenciável e que sustenta uma prática política que é a mesma. Isso para nós é importante, porque eu diria que a nossa tarefa, todo mundo que está aqui, uma série de estudantes aqui que eu conheço em maior medida, gente de Santa Catarina, gente de outros estados, está tentando responder a questão do que fazer no movimento estudantil. Eu diria que o que fazer passa, primeiro, pela tarefa de organização política, que eu comentei numa pergunta anterior, e uma organização política que tem que estar aliada à fundação de uma nova praxis política no movimento estudantil. Acho que isso é muito importante, a gente não pode mais funcionar nessa dinâmica do eu uso azul, eu uso vermelho, eu sou majoritário, eu sou oposição de esquerda. A gente tem que fundar uma nova prática política, que seja pautada por aquilo que é essencial, que é falar para a massa dos estudantes.
sair dessa disputa de organização, perceber que, para além da disputinha entre o partido político X ou Y, tem uma massa de estudantes que está sendo cada vez mais empurrada para a crise sem precedentes do sistema capitalista mundial, que se expressa no Brasil também. Esses são os estudantes que têm que ser organizados. Eu diria que a tarefa nossa aqui, da nossa militância da Revolução Brasileira, de todo mundo que está acompanhando, é se organizar politicamente para serem agentes transformadores desse processo de organização dos estudantes, para a gente conseguir organizar aquele que tem que ser organizado, aquele que não está inserido em burocracia, aquele que não traz vícios de militância, aquele que quer resolver o seu problema. Muitas vezes isso parece até um pouco egoísta, no sentido de que a gente tem que organizar aquele que quer resolver o seu problema, mas aí passa pela nossa tarefa de elevação da consciência individual para fazer com que os estudantes percebam que a resolução do seu problema individual necessariamente se expressa no âmbito coletivo, necessariamente se expressa no âmbito de um projeto de país, necessariamente se expressa no âmbito da Revolução Brasileira. Acho que esse é o nosso trabalho. Então, peguei mais uma questão de gancho para ir comentando outras coisas. Acho que é muito importante essa questão da nossa atuação prática, né? Que se dá no movimento estudantil, se dá nessas disputas, mas não pode ser pautada por essas disputas. Isso que eu acho que era o essencial que eu queria colocar aqui. Sim, muito bom. E essa questão de que deve ser pautado dentro da lógica da Revolução Brasileira também entra na questão de que a gente já tentou todas as outras maneiras, né? A gente já tentou conciliação de classe, a direita já pegou o poder, a esquerda mais moderada e tal, e nada deu certo. A única coisa que nos resta é a Revolução Brasileira, né, para tocar esse projeto. E a gente já está avançando aqui para 1 hora, então a gente tem mais 3 comentários aqui e depois a gente já vai encerrando, tudo bem? Então aqui, ó, a Amanda faz mais um comentário, ó. Ver meus colegas professores de psicologia defendendo irracionalismo anticientífico em sala de aula, chegando a dizer, inclusive, que não querem ter ciência e defendendo a ciência contra Bolsonaro no Facebook. É ridículo. Complicada essa situação, né? Isso passa pela miséria que a classe trabalhadora foi inserida, né? Isso é a Exato. expressão de um projeto político, é a expressão de todo um acúmulo também do próprio desenvolvimento da luta de classes, não só no Brasil, mas em nível mundial, que vai empurrando a classe trabalhadora para um beco sem saída do próprio ponto de vista ideológico, né? De uma desorientação completa, onde ninguém consegue mais perceber o sentido das coisas. E a gente cai nessa miscelânea gigantesca desse irracionalismo que a Amanda está colocando, né? Onde tudo perde sentido, onde não existe verdade absoluta, onde, por exemplo, no âmbito da militância política, não existem causalidades entre os efeitos. Então, portanto, para muita gente que está inserida nesse contexto de racionalismo que a Amanda coloca, a crise hoje da juventude não tem uma explicação. Ela está flutuando perante distintas narrativas, não tem uma dinâmica concreta que explica essa crise. Isso é uma coisa muito perigosa, porque se a gente não consegue elaborar teoricamente o que fundamenta essa crise, a gente não vai conseguir nunca vislumbrar as possibilidades de superação dela, né? Então é importante isso que a Amanda coloca e expressa um quadro que é um quadro muito maior, né? Uhum. Daí aqui os últimos 2 comentários, acho que dá para botar os dois um em seguida do outro. O primeiro é do Gabriel Bal aqui, ó. É difícil tirar os estudantes do conformismo e das ilusões vendidas por aí. Elaborar algum método que ressuscite o estudante é fundamental. E o comentário da Jutiara aqui também. Precisamos de trabalho de base, né? Então, eu acho que essas perguntas, essas questões, a gente já abordou no decorrer aqui do programa, né? Mas é fundamental a gente não querer inventar algo novo, mas resgatar aquilo que já deu certo, né? Aquilo que já foi colocado, né? Que é falar a verdade para os estudantes e ter uma análise concreta da crise, né? E fazer o trabalho de base, a gente precisa ter cuidado para a gente não cair naquela frase oca, né? De o que é essa base? Porque a base, às vezes, a gente vê tão abstratamente colocada, né, por todo mundo. Ah, não, a gente precisa voltar para a base. Tá, que base? Quem é a tua base, né? Porque as entidades estão tão viciadas no seu próprio aparelhamento que os estudantes não conseguem se enxergar na entidade ou no partido
e o partido não olha mais para os estudantes, né? E fica nesse discurso vazio. Quer comentar, Rosa? Claro, podemos comentar. Eu acho que aí eu já posso ir pegando também a questão, tentar ir amarrando um pouco de tudo isso que está aparecendo aqui e direcionando, né? Eu acho que isso que o Gabriel coloca é verdade, é difícil, mas isso não é algo específico dos estudantes, é algo da luta política. A luta política comunista, a luta política pautada pela construção de uma ruptura revolucionária numa sociedade cuja dinâmica funciona totalmente no sentido de impedir que essa ruptura aconteça. A sociedade capitalista é uma sociedade que tenta se perpetuar a todo custo. Então, a luta política para a gente, a luta política que a gente está querendo construir, é necessariamente uma luta política contra-hegemônica e, portanto, extremamente difícil, não é fácil fazer esse processo. Mas a receita, né, para a gente conseguir fazer isso, eu insisto, não é algo extraordinário. A gente precisa se organizar politicamente e ir construindo esse trabalho do dia a dia, um trabalho de construção dessa contra-hegemonia. Parece distante, mas a gente nunca pode subestimar o poder da conjuntura. De uma hora para outra as coisas explodem, e o que muitas vezes dá a diferença entre a nossa vitória ou a nossa derrota é a nossa capacidade de responder a essas explosões. E responder a essas explosões passa por um trabalho anterior, um trabalho que é cotidiano. Então, eu diria que é difícil, mas é o que a gente tem que fazer, não tem outra saída. Por isso, o trabalho organizado do dia a dia, a militância organizada é tão importante, né? E aí eu vou pegar aqui uma questão, o Vitor, se tu me permite, essa que o Rômulo colocou, que eu acho que é Sim, sim, importante. eu ainda Aí, ia pedir para a gente abrir mais essa. Eu vou botar aqui legal, na tela. beleza. Aí eu já posso. Tá, vamos lá. O Rômulo coloca uma questão, né? O que a RB faria se conseguisse algum cargo na Uni? Isso é importante porque dentro do próprio movimento estudantil, de setores, né, de uma certa esquerda revolucionária, se nutre a ideia de que a própria participação nas entidades estudantis seria algo que já contaminaria essa esquerda revolucionária. Então, portanto, isso chega a níveis extremos, no sentido de você defender que a própria organização dos estudantes em centros acadêmicos já seria uma atividade oportunista, já seria uma oportunidade contra-revolucionária. Inserir os estudantes em organizações estudantis seria algo que faria com que os estudantes tivessem sua radicalidade tolhida, o que, de fato, é um absurdo, né? Porque subestima completamente a importância da organização estudantil que se dá através de suas entidades historicamente constituídas. Né? Essas entidades não surgem do nada, elas surgem como vitórias da própria organização dos trabalhadores em geral e dos estudantes em específico. Né? Então, o que a RB faria se conseguisse algum cargo na Uni? A RB utilizaria da estrutura da Uni para organizar os estudantes a nível nacional. Acho que a única a diferença no sentido concreto é que a política da RB na Uni não ia se pautar, como o caso concreto que o Rômulo colocou ali, de se pautar pela mera defesa do cargo. Utilizaria o cargo na Uni para fazer a denúncia da burocracia, para fazer a denúncia da universidade, utilizaria esse palanque como uma oportunidade de denúncia para organizar os estudantes para mudar a dinâmica da própria entidade. Então, em última instância, é aquela velha história que a gente sempre tem que repetir, né? Trabalhamos dentro do sistema, contra o sistema. No movimento estudantil da mesma forma, porque senão a gente alimenta uma série de ilusões autonomistas de que os estudantes por si só, sem organização, sem atuar em suas entidades, conseguem resolver os seus problemas. Né? O que, em última instância, é alimentar um individualismo que é muito vago e que nunca na história trouxe soluções efetivas e trouxe mudanças estruturais, que é o que a gente precisa hoje. Né? Então, a RB na Uni seria um âmbito de denúncia, um posto avançado para a organização dos estudantes. Como fazer isso? Olha, aí é uma coisa que a própria conjuntura nos diria os caminhos e as formas de fazer, e os erros e os acertos possíveis. Mas eu diria que, em geral, essa, fazendo essa prospecção desse cenário, eu diria que seria mais ou menos isso, né? Sim, assim como a participação dos revolucionários dentro de outras casas, né, como o Congresso, né, as câmaras de vereadores, né, pautar e fazer a denúncia e organizar a classe trabalhadora. Né? E Maravilha. o Rômulo está agradecendo aqui, nos dando parabéns pelo debate. E eu acho que com isso a gente pode ir encerrando, né? Acho que foi, como o Rômulo também colocou, foi um bom debate, a gente conseguiu
fazer um negócio bem legal aqui. Eu queria agradecer a todos que assistiram, deixaram comentários, compartilharam aqui, né, curtiram a nossa página do NERB aqui de Joinville, e agradecer também o Matheus Rosa, né, que disponibilizou o tempo dele aqui, se preparou para estar aqui com a gente nesse domingo frio, que teve até final da Champions. Mas é isso aí. Quer deixar algum recado final? Claro, com certeza. Primeiro agradecer, né, pela estruturação desse debate aqui pelo nosso pessoal, pela nossa militância de Joinville, né, como eu falei no início, é importantíssimo essa iniciativa dos NERBs, né, dos Núcleos de Estudos da Revolução Brasileira. A gente precisa constituir esse acúmulo teórico que vai potencializar a nossa prática política cotidiana, né? Então, saúdo aqui novamente os camaradas por promover esse debate. E de recado final, eu queria atestar o fundamental, né? A gente vive, né? O tema dessa palestra é a situação dos estudantes em Santa Catarina, né? A situação dos estudantes em Santa Catarina está dentro desse quadro, que é o quadro da crise da juventude. O que é o quadro da crise da juventude? É a extinção dessa própria ideia de juventude. Não há mais juventude como a gente tinha nos tempos áureos do capitalismo. A juventude agora vai para o mercado de trabalho, a juventude agora enfrenta um sistema de ensino completamente inóspito, né? O que a gente tem que fazer perante esse quadro é o que eu trouxe aqui várias vezes. É organização política. É se integrar nas fileiras de uma organização que perceba a gravidade dessa crise e que proponha uma solução efetiva, que é a solução da Revolução Brasileira. Então, de final, eu só queria fazer esse convite a todo mundo aqui que não é um militante organizado, a conhecer a Revolução Brasileira, a conhecer a nossa militância nas universidades, no ensino básico, que se dá através da Juventude pela Revolução Brasileira. Nós lançamos semana passada o nosso portal, você pode pesquisar aí no Facebook Juventude pela Revolução Brasileira, no Instagram também, a gente tem a nossa página lá, é @juvenrb, onde a gente vai começar a aglutinar esse processo nacional de organização dos estudantes, algo que a gente já vem fazendo desde a fundação da nossa organização em 2017 e que tem que ser potencializado. Tem que ser potencializado não porque necessariamente a militância é algo proveitoso, é algo que a gente faça no tempo livre, mas porque a crise exige, a conjuntura exige. Não numa perspectiva individual, ainda que também numa perspectiva individual, mas numa perspectiva coletiva. Então, de recado final, para não também repetir, eu acho que o recado fundamental eu já dei aqui ao longo da minha exposição, eu deixo esse convite para todo mundo, se integre à juventude da Revolução Brasileira, construa esse projeto alternativo de universidade, esse projeto alternativo de ensino, mas principalmente esse projeto alternativo de país, esse projeto alternativo de sociedade. Eu diria que esse seria por aí. Obrigado, Vitor, também pela condução do debate aqui. Muito bom. Então, tá. Organização como tarefa imediata, né, camarada? Aí, Eu ó, acho isso que aí, é isso exatamente. aí. Eu queria agradecer mais uma vez, né, todo mundo que assistiu até agora e dizer que as páginas do NERV, que ficou curioso sobre a nossa atuação, quiser ver qual a nossa próxima atividade, pode sempre mandar uma mensagem aqui e acompanhar as nossas redes, né? A gente está no Facebook e no Instagram também, NERV Joinville. E é isso aí, um debate muito frutífero, né, nessa noite de domingo aí. Desejar uma boa noite, um bom descanso a todos. E é isso aí, camaradas. Tchau, tchau.